Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, tudo bem com vocês? A blockchain faz parte de um dos grandes pilares para a implementação do grande controle mundial. Então, sem ela, não é possível que um grande sistema que está por vir venha efetivar aí o seu controle totalitário. Os 4 pilares que eu venho apontando, inclusive desde 2017, são a tecnologia blockchain, que você verá cada vez mais em exposição, a inteligência artificial, a internet 5G/6G ou, no caso, uma conexão super rápida, e por fim, um sistema de rastreio que pode ser o reconhecimento facial, câmeras em todos os lugares ou um conjunto de fatores. Pois bem, e justamente a tecnologia blockchain está em avanço, confiram agora. O Banco Central vai incentivar um projeto que torna real uma moeda digital em blockchain com aplicações DeFi, DApps e tokenização. Então, meus amigos, estamos diante de um sistema diabólico aqui em terras tupiniquins, que é o Pix. O Pix é um sistema de pagamentos que funciona muito bem, é extremamente eficaz, é rápido, é barato. E é justamente um sistema que foi feito para controle social. Vai trazer benefícios, assim como toda tecnologia, claro que vai trazer benefícios, mas a custo de mais uma porcentagem da nossa liberdade. Um dos pontos que eu falo bastante a respeito do Pix é a ordem jurídica de como a coisa toda funciona. Só para vocês terem ideia, hoje, se alguém suspeitar que você está fazendo algo errado, é necessário que seja apresentado provas e um juiz decida se vai haver a quebra do seu sigilo bancário ou não. Porém, através do Pix, o processo é quase o mesmo, porém ele é encurtado e menos burocrático. Então, quando o Estado suspeitar que você está realizando alguma atividade ilícita, não é necessário que sejam apresentadas provas. O seu saldo, o seu dinheiro pode ser bloqueado. Ah, mas cadê a prova? Não, a gente tá com suspeita. Peraí. Então você percebe que não é mais a pessoa inocente até que se prove o contrário. Ela é culpada até que alguém prove o contrário. É assim que é a nova metodologia de trabalho do Estado. Porém, o Pix ainda é o princípio de algo que está por vir em relação à área financeira, porque de fato está para ser implementado o real digital. E o Pix nada mais é que o sistema no qual o real digital vai poder trafegar. E se não bastasse ter um registro de tudo que é feito, esse registro agora está para ser realizado através da tecnologia blockchain. E a tecnologia blockchain, diga-se de passagem, é excepcional para esse tipo de coisa. Ela é um grande livro caixa que vai fazer com que todas as informações sejam armazenadas com plena excelência. Daí que entram os outros pilares a respeito do controle social. A gente precisa da inteligência artificial, que é para poder ler e saber exatamente o que ler desses dados que são registrados na blockchain. A gente precisa de uma inteligência artificial que seja capaz de cruzar informações, e não estou falando apenas de âmbito financeiro, mas como um todo. E tanto o registro na blockchain quanto a verificação de informações, tudo isso depende de uma velocidade ultra rápida. Então estamos o tempo todo aí falando a respeito do 5G, do 5G, do 6G que está para acontecer, Wi-Fi Gig e um conjunto de ações que estão aí para acontecer no mundo para justamente trazer uma internet cada vez mais rápida, mesmo que necessariamente não estejamos vendo uma demanda que justifique tal implemento dessas tecnologias. E isso que eu ainda não entrei nem no mérito de como é tratado com descaso as possíveis implicações à saúde quando a gente observa a onda de frequência do 5G versus a presença do corpo humano. Obviamente que a curto prazo e a curtíssimo prazo não temos nenhum tipo de reação aparente. Claro que o 5G é utilizado pelo exército norte-americano para dispersar multidões a partir de uma frequência específica, enfim, mas em uma torre de
telefone celular, por exemplo, a gente não tem nada que comprove. Em um roteador, como por exemplo eu utilizo na minha casa, a gente não tem nada que comprove que faça mal, mas também a gente não tem nada que comprove que não faça mal. Não temos nenhum tipo de estudo a médio e longo prazo, tanto da internet 2G, 2.5, 3G, 4G, 5G, a gente não tem estudos que apontam se faz mal ou se não faz mal. O governo da Suíça, há algum tempo atrás, chegou inclusive a encomendar alguns estudos sobre a possibilidade de dar tablets para uso das crianças nas escolas e tudo, tablets que seriam conectados via Wi-Fi, e os resultados dos estudos disseram que talvez isso não seja positivo, por conta justamente da internet conectada e não da questão de ser uma tela e tudo mais. Porém, tais informações são ocultadas. Inclusive no PubMed, que é um portal internacional de publicação de artigos científicos, foi publicada e, algumas horas depois, retirada uma matéria que fazia menção, tá, com participação de 7 pessoas da comunidade científica, 7 cientistas que arriscaram seu nome para falar a respeito dos efeitos da internet 5G no corpo humano. Então eles tinham dados que mostravam isso, mas por algum motivo o PubMed resolveu retirar. E eu não tô falando coisa de que eu ouvi falar, não, pessoal, eu acessei o PubMed lá e vi a parte da matéria que foi publicada, e daí quando você clicava, aparecia a mensagem que o PubMed resolveu retirar aquela publicação. Não se sabe o porquê. E por fim, para que haja o controle social, o Estado tem que saber exatamente o que você está fazendo, né? Aqui em São Paulo temos sempre a promessa de implantação, instalação de cada vez mais câmeras em todos os lugares, sem contar que a gente já carrega câmeras, a gente já carrega esse maldito rastreador aqui, que inclusive foi usado sem a nossa autorização para saber se as pessoas estavam ou não ficando em casa aí diante de uma certa campanha que aconteceu. Então eu entendo que a blockchain vai trazer benefícios gigantescos. Isso é fato. Por exemplo, se você vai pedir uma pizza, muitas vezes a entrega pode ser registrada via blockchain, né? E aqui em São Paulo, pelo menos pelo que eu sei, é muito comum os entregadores em determinados momentos, né? Eles darem aí uma volta extra com seu alimento, parar na pracinha, né? Eu já vi isso diversas vezes, tá? Não tô falando que é regra, que são todos eles que fazem, obviamente, mas sim, sabemos que isso existe, tá? Então tem entrega que é rastreada, tem entrega que não é, mas se todas fossem registradas via blockchain, poderíamos ter talvez uma cadeia de verificação de pontos, e os profissionais de entrega que tivessem uma qualificação maior em relação a pontos registrados em uma blockchain, poderiam ser os mais requisitados, por consequência teriam mais trabalho, por consequência teriam mais dinheiro. Os produtos relacionados à pizza, por exemplo, o molho que foi utilizado nessa pizza, o tomate que foi utilizado naquela produção. Então assim, a gente vê aplicações maravilhosas em relação ao blockchain. Se de repente alguém passou mal, teve uma intoxicação alimentar, essa pessoa apontando qual foi o alimento que ela consumiu, pode ser feita uma verificação através de inteligência artificial para identificar todos os elementos e as possíveis origens daquele alimento que podem ter levado à questão de intoxicação alimentar. Onde houve o problema? Foi no fornecimento, foi no armazenamento, foi no caminhão indo até o local de entrega, foi a loja que preparou aquele alimento. Então assim, tem aplicações fantásticas em relação ao blockchain, mas é algo que vai ser usado para compor um sistema de controle social. E se você ainda duvida, olha isso daqui. Presta atenção nisso aqui que eu vou te mostrar agora. Ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, cita a blockchain como pilar para a transformação digital do Brasil. Então, pessoal, essa nova agenda que está para ser implementada no Brasil e no mundo é totalmente dependente desses 4 pilares, e é algo sim que visa reduzir cada vez mais a liberdade dos indivíduos.